Vamos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Juízes, capítulo 16. É uma coisa linda que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha uma casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o tema escolhas perigosas. Escolhas perigosas. Posso lhe garantir isso: seu sucesso ou seu fracasso depende das suas escolhas. Nós somos o que escolhemos na vida. Me permita ilustrar isso à guisa de introduzir aqui meu sermão. Fui convidado para pregar numa cruzada evangelística em Barra de São Francisco, interior do Espírito Santo, em agosto de 1989. Na casa do homem que hospedei, ele me disse que convidou 2 pessoas para aquela conferência, sexta, sábado e domingo. Uma dessas pessoas era seu sobrinho, a outra era um amigo. O seu sobrinho não aceitou o convite e foi para um baile e bebeu a noite toda. E na manhã do dia seguinte, no sábado de manhã, retornando da bebedeira, brigou com a esposa, pegou uma arma e deu um tiro no coração da esposa, e ela caiu morta aos pés de uma criança de 3 anos de idade. Eu nunca vi uma cena tão dramática quanto aquela, a mãe chorando de um lado, a sogra chorando do outro. E aquele homem poderia ter escolhido ir para a cruzada evangelística, mas agora era um foragido da justiça, arruinando a sua própria casa. A outra pessoa convidada foi, converteu-se,
e hoje é pastor presbiteriano, hoje pastor presbiteriano em Brasília. Seu irmão também se converteu e também é pastor. E eu fiquei olhando duas decisões, uma arruinando uma família, a outra Deus levantando para ser portador de boas novas. Nós somos o que escolhemos. Então eu gostaria de tratar deste assunto com vocês à luz da vida de Sansão. Então vamos ver em primeiro lugar as vantagens que Sansão tinha na vida. Primeiro, seus pais eram comprometidos com Deus. Manoá, sua esposa, era um homem de Deus. Era um homem temente a Deus. Um homem que buscava a orientação de Deus para educar o filho. Querendo saber, antes do filho ser concebido, Sansão, como ele deveria ser criado e qual seria a sua vocação. Manoá entendia que educar um menino naquele tempo não era fácil. Até porque Israel estava dominado, subjugado por um povo terrível, que foi o maior inimigo de Israel ao longo dos séculos, chamado filisteus. Isso significa uma coisa: nem sempre pais crentes conseguem que seus filhos andem pelos mesmos caminhos. Nem sempre o ensino e o exemplo são seguidos pelos filhos. Você pode notar isso, por exemplo, na vida de Samuel. Foi um dos grandes líderes, um dos homens extraordinários de Deus na história, mas seus filhos não andaram no seu caminho. Você nota isso na vida de Ezequias, um dos homens mais piedosos que reinou em Jerusalém. Seu filho, Manassés, foi um dos maiores monstros que a história já produziu. Então, você, filho, aproveite o legado de seus pais. Não se desvie desse caminho, porque é uma decisão perigosa. Segundo lugar, o nascimento de Sansão foi um milagre. A mãe dele era estéril. O anjo de Deus, não um anjo, mas o anjo de Deus, mostrando uma espécie de teofania, o próprio Deus feito carne, antecipando esse fato, veio anunciar à mãe de Sansão que ela conceberia. O nascimento dele foi um milagre. Era alguém muito privilegiado. Mas mais do que isso, seus pais o educaram no temor de Deus. Mais do que isso, em terceiro lugar, ele separou ou foi separado por Deus e consagrado por Deus para ser libertador do seu povo. Meus irmãos, todos os juízes que governaram Israel num período de 330 anos, mais de 3 séculos, foram levantados por Deus num período de crise para libertar o povo, e todos eles tiveram que vencer os inimigos com exércitos, com pessoas junto deles. Sansão foi o único juiz que fez carreira solo e dominou e derrotou os inimigos sozinho, como um gigante de Deus. Ele governou e liderou o povo durante 20 anos. O Espírito de Deus estava sobre ele. Seu nome significa luz, sol. Sua consagração, diz a Bíblia, foi consagrado como nazireu, ou seja, desde o ventre. E desta maneira o Espírito de Deus estava sobre ele, desde a sua infância. Como nazireu, certamente, consagrado a Deus, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em cadáver, e ele não podia beber bebida forte. Bom, então esses são benefícios que esse moço tinha, as vantagens que ele tinha na vida, tudo para dar certo na vida. Mas vamos ver agora as escolhas erradas de Sansão. Em primeiro lugar, capítulo 14, versos 2, 3 e 7, diz que ele se apaixonou pela mulher errada. Há muitas decisões na vida que trazem consequências terríveis. Errar no casamento talvez seja a mais crítica delas. Então, você moço, você moça, você que está me escutando aí, na sua casa, fique atento a isso. Pense bem antes de casar, porque isso pode trazer consequências muito graves na sua vida lá na frente. E diz a Bíblia que um dia o Sansão desce a Tímina, vê uma mulher filisteia, se agrada dela.
Chegou em casa e disse para o pai e para a mãe: eu quero aquela mulher para mim. Seu pai disse: não, meu filho, mas essa moça faz parte do povo filisteu que nos oprime há 40 anos. Você casar-se com ela, você vai se aliar aos inimigos do nosso povo. Os filisteus adoram um outro Deus, o Deus Dagom. Nós adoramos o Deus Jeová. É incompatível, não vai dar certo. Mas diz a Bíblia que Sansão não quis escutar o conselho dos seus pais. Ele diz: é esta que eu quero, e ponto final. Não tem papo, não tem conversa, não tem diálogo. É a minha vontade que tem que prevalecer. De certa forma, o Sansão foi um rapaz sempre governado pela sua sensualidade e dominado pelos seus sentimentos. Então, mais uma palavrinha para os jovens: escute o conselho de seus pais. E pais, tenham coragem de interferir no relacionamento sentimental de seus filhos. Segundo ponto que me chama a atenção: Sansão administrou mal o seu tempo de lazer. Por exemplo, ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel do domínio, do jugo, da opressão dos filisteus. Mas ele vai se casar com uma moça filisteia. No dia do casamento, era uma festa de 7 dias, logo no começo ele propõe um jogo, um enigma, para os filisteus: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Se vocês interpretarem esse enigma, eu dou para vocês um benefício, um prêmio: 30 vestes festivais. Se vocês não decifrarem, vocês vão ter que me pagar. Fizeram uma aposta. Bom, o problema é que as pessoas não conseguiam decifrar esse enigma. Então os filisteus chegaram para a mulher dele e disseram o seguinte: olha, você tira o segredo do seu marido, porque se você não contar para nós esse segredo, você nos convidou para a festa de casamento, para nos espoliar aqui. Se nós perdermos essa aposta, nós vamos matar você, vamos matar a sua família, vamos matar seu pai. E então a mulher de Sansão, já na festa de casamento, começou a atormentar a vida dele. 7 dias, sem paz, todo dia, conta para mim, fala para mim o que está acontecendo, fala para mim esse negócio dessa aposta. No 7º dia, Sansão então abriu o coração de Israel. O negócio é o seguinte: o enigma é esse. Estou falando de força é o leão, doçura é o mel. Está falando de um leão que ele matou quando estava indo para casa da moça. Quando ela contou para os filisteus, eles chegaram para ele e ganharam a aposta. Ele diz: olha, vocês me traíram a minha mulher. E ele sai da festa do casamento para matar 30 filisteus, na festa do casamento. Tem lua de mel não tem champanhe e nem quitutes gostosos não, tem sangue. Depois ele ficou tão irado com a situação que, em vez de voltar para a festa do casamento, ele voltou para a casa do pai. Um dia ele sentiu saudade da mulher dele. Agora eu vou lá, agora eu vou passar minha lua de mel. Quando chega lá, o sogrão dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Ele ficou muito aborrecido. Para se vingar dos filisteus, pegou 30 raposas, 300 raposas, atou a cauda delas, botou fogo e soltou na campina dos filisteus e queimou toda a lavoura deles. Irritou-se mais os filisteus. Eles levaram os compatrícios de Sansão para prendê-lo, e Sansão se deixou ser preso. E quando os filisteus acharam que estava ganha a batalha, ele se solta das amarras, pega uma queixada de jumento e mata mais 1000 filisteus. Dali ele desce para Gaza. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, se deitou com a prostituta. Ele saiu com os portões de Gaza nas costas e com os pecados de Gaza no coração. Ele sai dali, deita no colo de outra mulher filisteia, Dalila, que vai novamente ele propor um jogo, uma brincadeira de mau gosto.
E ele ficou preso nessa brincadeira. Vazaram os seus olhos. Fizeram-no tocar um moinho no cárcere. Depois levaram-no para um templo pagão e zombaram de Deus e de Sansão naquele templo pagão. Cuidado com as suas decisões, com as suas escolhas. Cuidado em brincar com o pecado. A Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. Cuidado com os lugares que você vai. Cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Cuidado com os negócios que você se envolve. Cuidado com as decisões que você toma na contramão da orientação dos seus pais e das Escrituras. Mas em terceiro lugar, Sansão gostava de viver perigosamente. Na verdade, ele era um gigante, mas um fracote ao mesmo tempo. Um gigante na força e um fracote na área do domínio próprio. A questão sexual era para ele o seu ponto vulnerável. E ele brincou com o pecado. E ele caiu no pecado. Hoje, meus amados, parece-nos que esta área, mormente sexual, tem sido o calcanhar de Aquiles da nossa geração. Nós vivemos uma geração pansexual. Hoje, falar de um rapaz e de uma moça ir para o casamento virgens é quase uma piada para muita gente. Tem muitas pessoas que acham que o sexo no namoro já é algo comum e ninguém mais se preocupa com isso. 30% dos pais hoje, na nossa geração, permite os filhos irem para casa, ou o pai ou da mãe, do rapaz ou da moça, ir para a cama com o namorado, com a namorada, como se algo comum fosse isso. Nós vivemos nessa geração. E diz o texto que, então o Sansão está deitado no colo de Dalila. E ele brinca com ela. Dizendo o seguinte: olha, Dalila, você quer saber minha força? Se me amarrar com 7 tendões frescos, eu fico fraco. Aí ela amarrou e disse para ele: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele levantou e arrebentou aqueles tendões frescos e saiu ileso. Aí ela: não, você está zombando de mim, você não gosta de mim, você não me ama. Se você me amasse mesmo, você abriu o coração para mim, me contaria um tal segredo da sua força. O negócio é o seguinte: se me amarrar com cordas novas, aí eu me enfraqueço. Amarraram com cordas novas, porque ela ia ganhar dinheiro com isso. Os filisteus queriam corrompê-la para ela ser um instrumento para destruí-lo. E ela disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele levantou e arrebentou todas aquelas cordas novas e saiu de novo. Ela ficou muito brava com ele, chantageou de novo: você não me ama, se você gostasse de mim, você abriu o coração e tal. Ele disse: olha, é o seguinte, se minhas 7 tranças forem amarradas e firmar num pino de tear, eu perco a minha força. Aí pegaram as 7 tranças, firmaram num pino de tear. Ela disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele levantou de novo, arrebentou tudo, ficou livre. Aí ela não falou: ah, você não me ama mesmo. Se você gostasse de mim, você não brincaria comigo desse jeito. E diz a Bíblia que ele foi tomado de uma impaciência de matar. E abriu o coração para ela. Olha, eu sou nazireu. Tenho um voto de consagração. Meus cabelos nunca foram cortados. A minha força não está nos meus cabelos. Está em Deus, mas os meus cabelos são um emblema dessa força. Se me cortar os cabelos, eu me torno fraco, como qualquer outro homem. Então a Dalila disse para os filisteus: pode vir, que agora ele abriu o coração. Trouxeram o dinheiro, deram para ela, mandou cortar o cabelo de Sansão. Ela disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele levantou: dessa vez eu me livrarei ainda. Saiu da primeira, saiu da segunda, saiu da terceira, na quarta ele ficou. Ele não sabia que estava fraco, ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. E ele ali teve os seus olhos vazados. Ali a sua história termina de forma tão triste e tão dolorosa. Escolhas erradas. Mas ainda, quarto lugar, Sansão não levou a sério os seus votos de nazireado, de consagração a Deus. Veja vocês. Primeiro,
Um nazireu, conforme Números capítulo 6, não podia tocar em cadáver. Diz a Bíblia que o dia que ele foi para namorar essa moça, para conhecer a moça, ele está andando com o seu pai, de repente um leão novo sai, pula em cima dele. Ele era muito forte. Diz o texto que ele pega esse leão, rasga o leão como se rasga um cabrito. Toda vez que eu leio isso, eu fico impressionado. Agora mesmo, nesse final de ano, um amigo me trouxe um cabrito de presente. Já pensou que coisa fantástica? Está limpinho. Mas foi preciso usar facão. Faca eu não conseguia cortar. Abriu o bicho. Eu não consigo rasgar um coelho. Agora o Sansão rasgou um peão. Jogou do lado de fora. No dia do casamento, terno e gravata, indo para a festa, lembrou da cena, passou por lá. Tinha um enxame de abelha na caveira do leão morto. Ele pega um favo de mel, começa a chupar, ainda dá para o pai. Ali ele quebra o primeiro voto de nazireado dele, ele não podia tocar em cadáver. Ele procurou doçura no que estava podre, prazer no que era proibido. Meus irmãos, tem muita gente quebrando o seu voto de nazireado, de consagração a Deus, procurando prazer no pecado. Dá prazer? Dá. É gostoso? É. Mas o preço é muito alto. A consequência é muito grave. Ali ele começou a deixar os princípios de Deus, adotando um relativismo moral. Ali ele começou a dizer, olha, Deus não está falando sério. A palavra de Deus não é tão rígida assim não. Ela é poderosa, mas não é tão poderosa assim não. Eu posso quebrar esses princípios e nada vai me acontecer. Aliás, quem vai perder a bênção de ter um mel? Então eu vou chupar esse mel, ainda que eu quebre o princípio do nazareado. Eu vou aproveitar esse prazer, vou aproveitar essa delícia. Tem muita gente que pensa assim hoje. O sexo no namoro é pecado, mas dá prazer. Aquele rapaz é até viciado em droga, mas ele é um gatão. Olha, fazer esse negócio aqui vai ser até arriscado, mas eu vou ganhar a vida nessa bolada toda. Eu resolvo a minha vida financeira aqui. Quantas pessoas que hoje estão vendendo a sua consciência por uma decisão errada, procurando prazer naquilo que é podre, naquilo que é proibido. Segundo lugar, está lá em capítulo 14, versículo 10, ele caiu porque não teve peito para ser diferente. Olha o que está escrito aí. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Quando você fala fazer um banquete, estou falando um banquete literal, com bebidas, com comidas, 7 dias. Ele era nazireu, ele não podia beber bebida forte, beber bebida forte. O que Sansão está fazendo aqui? Ele não está tendo coragem, ele não está tendo peito para dizer, eu sou diferente. Eu não posso fazer o que as pessoas fazem. O meu estilo de vida é outro, meu compromisso é outro. Ele não teve coragem de dizer, a minha festa tem que ser diferente. Ele quis ser igual, ele quis copiar o mundo, ele quis imitar o mundo. Ele abriu mão dos seus valores. Ele achou que seria deselegante para ele pedir ou fazer uma festa diferente, porque ele era nazireu. Há muitas pessoas hoje que estão vendendo a sua consciência também, transigindo com os valores de Deus, porque querem copiar o mundo, em vez de serem diferentes do mundo. Mas em terceiro lugar, ele caiu porque ficou impaciente. É a história da Dalila. Diz o texto que ele foi tomado de uma impaciência de matar. O pecado é assim, é sedutor. É um pouquinho todo dia, é uma gota aqui, é uma gota ali, uma gota acolá, e vai enchendo-se o cálice, e de repente a pessoa vai flertando com o pecado, vai paquerando o pecado, vai flertando com a tentação, vai caminhando na direção da tentação. Chega um momento em que o cálice transborda, em que a pessoa não aguenta mais, e naquele momento a decisão é errada, e a decisão é fatídica, a decisão é fatal.
Quais foram as consequências das escolhas erradas de Sansão? Primeiro, 16, 20, olha aí comigo. A ilusão. A ilusão. Serei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Ilusão pura, saiu nada. Deixa eu dizer uma coisa a você. O fato de você ter se saído ileso numa primeira tentação que você caiu nela, não significa que você está seguro em cometer um segundo pecado, um terceiro pecado, um quarto pecado. Pode ser que você se saia ileso da primeira, da segunda, da terceira, na quarta você fica. Quem zomba do pecado é louco, diz a Bíblia. Segundo, fraqueza, versículo 19. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Ele era um gigante, mas agora é um fraco. O pecado enfraquece. O pecado adoece. O pecado entristece. O pecado tira força. Terceiro, a ausência de Deus. No versículo 20 diz que já o Senhor se tinha retirado dele. Meus irmãos, não há tragédia maior na vida do que Deus se retirar de nós. Essa foi a triste história de Sansão. Deus se retirou dele. E quando Deus se retira de uma pessoa, esse campo não fica vazio, os demônios vêm para ocupar esse espaço, como aconteceu com Saul. Quarto lugar, ele perdeu a visão, versículo 21, diz que vazaram os seus olhos. Sol, luz, Sansão significa isso, mas agora ele fica em trevas, na escuridão. Agora o nome dele é uma mentira, agora a história dele é uma farsa. Agora tudo que ele recebeu e construiu é destruído. Mas mais do que isso, ele perdeu a dignidade. Fizeram-no descer a Gaza, conforme o verso 21. Gaza foi o lugar das suas quedas iniciais, onde ele deitou com a prostituta. Ele teve que voltar lá no lugar das suas derrotas fragorosas. Mais do que isso, ele perdeu a direção. Ele começou a tocar um moinho, sem direção nenhuma, dando círculos, fazendo voltas, sem avanço. Mais do que isso, ele foi chacota num templo pagão. Ele foi motivo de alegria no arraial do inimigo. Tudo isso por causa de escolhas perigosas. Mas hoje eu quero trazer ainda uma mensagem de esperança para você. O que fazer quando se faz escolhas perigosas? Tem esperança? Tem chance? Tem oportunidade? Vejam vocês, no capítulo 16, verso 22, diz que o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Isso era um símbolo. Mas mais do que isso, versículo de número 25, está escrito o seguinte: alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas, em que sustento a casa, para que me encoste a elas. E então o versículo 28 diz o seguinte: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Aqui tem para mim um ponto muito importante, irmãos. É que algumas pessoas, ao caírem em desgraça, continuam com o coração endurecido. Como Saul, por exemplo. Mas Sansão, mesmo caído em desgraça, cego, fraco, num templo pagão, as pessoas escarnecendo de Deus por causa das escolhas erradas dele, ele se arrepende, ele se volta para Deus, ele clama a Deus, ele pede misericórdia, ele orou, ele clamou ao Senhor. Eu não sei como você está e em que situação hoje você está. Se você errou, se você caiu, se você pecou, se você entristeceu o Espírito de Deus, se você tomou decisões erradas, fez escolhas erradas, se você desobedeceu a orientação de seus pais,
se você não tem andado de acordo com os conselhos divinos, hoje é tempo de você parar, se arrepender, orar e pedir misericórdia, e clamar ao Senhor por restauração na sua vida. O Deus a quem servimos é o Deus perdoador, é o Deus restaurador. E diz a Bíblia que Sansão pede força ao Senhor. E ele que tinha sido levantado para libertar Israel das mãos opressivas dos filisteus, que já estavam sobre o povo há 40 anos. Ele ali, mesmo morrendo junto com os inimigos, ele se vinga dos inimigos. E mais foram os que ele matou na sua morte, do que ele matara durante toda a sua vida. E ali encerra-se um ciclo da derrota dos filisteus naquele momento. E Sansão, mesmo na morte, ele liberta o seu povo. Eu queria fazer algumas aplicações práticas para fechar esta mensagem. Primeiro, Sansão só caiu nas mãos dos filisteus porque ele não caiu em si. Deus dá alerta, Deus dá sinais. E Deus espera que você e eu possamos perceber o risco e o perigo e não avançarmos com o sinal vermelho. Segundo, Sansão dominou um leão, mas Sansão não dominou a si mesmo. A força de um homem não está nos seus músculos, está no seu caráter. Não adianta dominar um leão sem dominar os sentimentos. Não adianta ser um gigante e ter a força moral de um pigmeu. Terceiro, Sansão pecou pela concupiscência dos olhos e ficou cego. Os olhos são janelas da alma, mas nós podemos tropeçar com aquilo que vemos, se não administrarmos o nosso domínio próprio. Quarto, Sansão buscou liberdade para viver no pecado e acabou preso, prisioneiro, acorrentado, subjugado. A liberdade do pecado é a mais concreta prisão e opressão. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Sexto, Sansão incendiou com 300 raposas o campo dos filisteus, mas foi incendiado pelas raposinhas da lascívia. Ele destruiu o campo dos filisteus, mas ele foi destruído pela lascívia. A lascívia destrói a mente, a alma, o relacionamento com Deus. Sexto, Sansão carregou os portões de Gaza nas costas, mas foi esmagado pelos pecados de Gaza. Há lugares que você deveria deixar de ir, se esse lugar é um terreno escorregadio para os seus pés. Finalmente, Sansão brincou de ser amarrado, e amarrado ficou. Não brinque com o pecado. Não faça brincadeiras perigosas, porque você pode ser a vítima. Hoje eu gostaria de convidar você a refletir sobre isso, sobre escolhas perigosas. Encorajar você a vigiar o seu coração, a vigiar os seus olhos, seus lábios, seus ouvidos, seus pés, suas mãos. Quero encorajar você a escolher suas amizades, a fugir de lugares perigosos, de atitudes perigosas. Eu quero encorajar você a se arrepender, a pedir misericórdia, a voltar-se para Deus e a ver as promessas de Deus cumpridas em sua vida. Feche os seus olhos por um momento. Fale com Deus. Quem é você hoje, aqui nesta manhã? Quem é você aí onde você me assiste?
Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, você foi separado por Deus para pertencer a Deus, para andar na presença de Deus, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar a mensagem libertadora a tantas pessoas. Mas talvez, como Sansão, a gente tapa os ouvidos aos conselhos dos pais. Quantos filhos chorando hoje, porque lá no passado não escutaram os pais. Talvez você está aqui hoje, você se envolveu em relacionamentos perigosos, que lhe custaram um preço tão alto. Você tem sofrido ao longo de tantos anos por causa dessas escolhas. Talvez você quebrou o seu compromisso com Deus, sua aliança com Deus. E você pecou contra Deus. Você buscou prazer na doçura do pecado e percebeu que ele é amargo, muito amargo. Talvez você quis copiar o mundo, fazer o que o mundo faz. Você não quer ser diferente, não tem coragem para ser diferente. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, porque aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Talvez você tenha flertado com o pecado, e de repente o pecado leva você a um estado de impaciência tal, que você cai, e a tragédia é grande. Mas se você está nessa condição, hoje é hora de se arrepender, hoje é hora de voltar-se para Deus, hoje é hora de você confessar o seu pecado, de chorar diante de Deus, e Senhor, tem misericórdia de mim, restaura a minha força, restaura a minha dignidade. Hoje Deus pode fazer este milagre na sua vida, no seu coração. Se você quer isso, anseia por isso, enquanto a igreja ora, no seu lugar, fique em pé. Eu quero orar em seu favor. Aqui está o Deus da restauração, o Deus que perdoa, o Deus que faz tudo novo na história da nossa vida. Ele está aqui, sua voz é poderosa e Ele é poderoso para restaurar, lhe dá um novo começo. Sansão não pôde mais viver, ele morreu ali, mas você está vivo e você pode viver os dias da sua vida na presença de Deus e para a glória de Deus. Ah, Senhor, nós te adoramos e exaltamos o teu nome, porque estas coisas foram escritas para o nosso ensino, para a nossa exortação. O que nós te pedimos é que tu abras os olhos da nossa alma, para termos discernimento espiritual, a fim de não entrarmos por caminhos errados, por veredas sinuosas, escorregadias. Tem misericórdia de nós, livra-nos da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida. Livra-nos, meu Deus, de entristecer e apagar o Espírito Santo. Livra-nos, meu Deus, de escolhas perigosas na vida. Ajuda-nos a caminhar sob a luz da tua face, segundo os preceitos da tua palavra, para trazer glória ao teu nome e bênção para o teu povo. Assim oramos por aqueles irmãos e irmãs que aqui estão conosco e que estão nos acompanhando nesta manhã, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Amém.